Tudo posso naquele que me fortalece significa dizer o seguinte: nós podemos suportar qualquer circunstância sem desanimar. Nós podemos suportar qualquer circunstância sem perder a fé. Nós podemos suportar até as circunstâncias mais difíceis e, mesmo em meio a elas, estarmos felizes e satisfeitos. Bom dia, graça e paz. Filipenses 4:10. Contexto? Paulo está agradecendo os irmãos porque enviaram uma oferta para ele. Aí ele diz: mas eu não digo isso que eu estou feliz por conta da oferta, porque eu já aprendi a estar contente em qualquer circunstância, de escassez ou de abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Ontem e antes de ontem, eu mostrei que esse texto muitas vezes é entendido assim, ó. Tudo posso naquele que me fortalece significa: eu posso realizar isso aqui, esse desafio grande, eu posso realizar grandes coisas. E eu disse que tem um aspecto disso que é verdadeiro, que há muitas passagens bíblicas que falam sobre isso. Mas eu acredito que não é verdade sobre esse texto especificamente. Isso é verdade, mas em outros textos. Creio que aqui, essa fé, a fé para operar milagres, eu creio, está na Bíblia. Mas eu creio que aqui tem mais a ver com uma fé quando não há milagres. A fé para ver a montanha indo embora, desaparecendo, existe, eu creio, está na Bíblia. Mas aqui, eu creio que tem mais a ver com uma fé para escalar a montanha, para suportar o sofrimento. O Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele pegou uma outra tradução, que seria mais ou menos assim: sou forte e fortalecido, né? O tudo posso naquele que me fortalece. Uma outra tradução seria: sou forte e fortalecido quanto a todas as coisas, naquele que constantemente infunde força em mim. Eu tudo posso nele, porque ele me fortalece. E aí o Martin Lloyd Jones continua comentando esse texto. Vida cristã não é mera filosofia. A essência da vida cristã é um poder extraordinário que penetra em nós. Seria isso então? Seria esse poder de Deus que vem sobre nós para suportar as dificuldades mais terríveis. Isso aqui não é linguagem figurada, é real, a questão do poder sobre nós. Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo do Davi. Davi, ele volta para casa. Quando ele chega à sua casa está em chamas, a lavoura em chamas. Sequestraram sua família, sua esposa, suas esposas e seus filhos, e também as esposas e filhos de todos os outros soldados. Diz o texto que eles choraram até não ter mais forças. Para piorar, o exército falava em apedrejar Davi, responsabilizando Davi por tudo aquilo. Que cena! Ou seja, ele perdeu tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu seus bens e até o próprio nome. Estava quase perdendo a própria vida. Nessa hora, o que o texto diz? Davi, porém, se reanimou no Senhor. Ou seja, por meio da fé, ele obteve força real. É real a força, não é uma linguagem figurada. Não, foi real. O Espírito Santo veio sobre ele. E assim, ele teve força mesmo para ir atrás do exército. Se ele tivesse desanimado, deprimido, ele não teria força para ir reconquistar sua família. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, sobem com asas como águias. Ou seja, é real mesmo isso aqui. A fé cristã é muito mais do que palavras. Paulo, quando foi pregar ao Tessalonicenses, disse: a minha pregação até vocês não chegou somente em palavras, mas sobretudo no poder do Espírito Santo. Então a fé cristã não é apenas uma filosofia. Você ouviu a ideia ali e tal, agora eu entendi, agora eu vou mudar de vida. Não, a fé cristã é o poder de Deus sobre nós. A crença é, nós não podemos por nós mesmos. Numa filosofia ou qualquer outra coisa, na psicologia, você ouve uma ideia e fala, vou aplicar isso na minha vida. A fé cristã é muito mais do que isso. A fé cristã não é isso. Eu ouvi um conselho, agora eu vou segui-lo. A fé cristã é crer que Deus vai nos capacitar a fazer aquilo. Que nós não podemos por nós mesmos. Que nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Precisamos do poder do Espírito Santo sobre nós. Essa é a perspectiva. É por isso que às vezes eu ouço algumas pessoas falando assim, mas eu acho que não dá só Jesus para lidar com a depressão, com a ansiedade. É porque eles não creem. Ou às vezes porque eles estão em pecado, e como eles estão em pecado, Deus não ouve mesmo. Aí a gente prega e fala para eles, olha, creia, ore e Deus vai suprir você. Como eles estão em pecado ou como eles não têm fé, aí não funciona mesmo. Não funciona. Não funciona, não adianta. Ele ouve, não, mas eu creio sim, mas não creio. Lembra que a Bíblia fala que a fé, aquele que crer em Jesus, confessar com a boca e crer com o coração, esse vai ser salvo?
Mas tem muita gente que vai para a igreja e a gente sabe é condenado. Jesus fala sobre isso. Judas até expulsou o demônio e não era crente. Ele até confessou com a boca, mas não com o coração. Então tem um monte de gente assim. Porque, não, mas quer ver? Ó, vamos lá. Eu estou passando um momento difícil e eu não consigo mais levantar. E eu orei e nada aconteceu. Só tem duas respostas para isso, então. Ou a palavra de Deus está mentindo, ou você está mentindo. Você. Você é o mentiroso, não a palavra de Deus. Eu orei, por exemplo, não ande ansioso, ore e a paz de Deus vai guardar o seu coração. Eu orei e eu continuo perturbado. Só tem duas respostas. Então a palavra de Deus é falha ou você é falho. Obviamente, eu não estou dizendo que você ora imediatamente. Não, às vezes a angústia demora. A gente tem que orar 1, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eu orei 7 uma vez. 8 dias. 8 dias para vencer a ansiedade. Não dormia, emagreci 7 quilos. 8 dias. Portanto, Deus é verdadeiro, mentiroso é o homem. Essa é a verdade. A verdade é se orarmos, Ele vai nos dar força. Às vezes Ele não faz assim imediatamente, Ele quer que você ore mais. Assim como Jesus, lembra? Jesus orou 3 vezes. Ele orou a primeira, orou a segunda, orou a terceira. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Orou a primeira, orou a segunda, orou a terceira, nada. Mas quando Deus disse não, isso não significa que Deus não ouviu. Deus deu força para ele resistir. E eu sei disso por quê? Porque ele resistiu. Ele foi até o final. Essa é a verdade a nosso respeito. Isso aqui, a fé cristã, não é um livro como os outros. É a palavra de Deus que declara as promessas de Deus sobre o seu povo. A verdade é essa. Se você crer, não desanimar, Deus o revestirá de força. Eu tudo posso nele. É isso que ele está dizendo, gente. Eu posso qualquer coisa. Eu posso suportar qualquer circunstância. Meu marido foi embora. Eu vou suportar. Eu perdi o meu filho. Eu vou suportar, eu posso tudo. Agora não sei como é que vai ser porque fulano de tal me deixou na mão. Eu posso tudo. Essa é a perspectiva que você tem que ter. Não é porque você é forte em si mesmo, não. Como dizem aí os coaches, sei lá quem. Uma força interior. Não, não, não. A nossa força vem do Senhor. Tenha essa perspectiva. Isso é verdade a seu respeito. E não duvide disso. Porque aquele que duvida não vai obter nada de Deus. É semelhante à onda do mar que é impelida pelo vento. Esse está pecando. Creia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Eu peço, Senhor, hoje, nesta manhã, fortalece o teu povo. Fortalece a todos nós, mas principalmente aquele que está passando por um momento difícil, duvidando, achando que não é possível resistir. É possível sim. Nós podemos suportar a pobreza e a abundância. Nós podemos suportar qualquer circunstância, satisfeitos, alegres e firmes, de pé, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é conosco. A sua mão poderosa é sobre nós. Nós pedimos, Pai, mais uma vez a tua força sobre nós, a tua graça, a tua direção. Inspira-nos a cada dia, enche-nos do teu Espírito Santo, para que possamos resistir a toda e qualquer circunstância. O Senhor é conosco. E eu peço, fortalece a cada um de meus irmãos agora. Onde eles estiverem, que a graça do Senhor esteja sobre eles, que a mão poderosa do Senhor esteja com eles. E a promessa do Senhor, eu sei, se cumpre quando nós cremos no Senhor. Ó Pai, que a tua promessa se cumpra na vida de cada um de teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, gente. Até a próxima.